Fala aí, Chayane. Oi. Boa noite. Boa noite. Você pode aproveitar esse momento de prelúdio para se concentrar, entrar numa atmosfera de adoração ao Senhor. Preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eu queria compartilhar um versículo com vocês e uma pequena introdução aqui para a nossa noite, né? Eu vou ler o primeiro versículo. Diz assim, ó: quando estava à mesa com eles, tomou o pão e deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles.
Mais para frente no culto nós vamos cantar uma canção que tem nome Emaús. E conta a história pós-ressurreição de Cristo, quando Cristo caminhava, quando 2 discípulos caminhavam tristes pela estrada, lembrando que Cristo tinha morrido. E como eles estavam desnorteados, repetindo aquela história, que Cristo morreu e que o plano deu errado e que a libertação de Israel não veio. E aparece um homem perto deles, que é Jesus, ressuscitado. E eles não reconhecem que é o Cristo e continuam falando do que aconteceu. E Jesus então procura saber o que foi que aconteceu, o que vocês estão falando. E eles dizem assim: eu acho que você é o único que não sabe o que aconteceu aqui. E aí contam da morte de Jesus. E aí Jesus fala sobre os profetas e sobre tudo que era necessário acontecer com o Messias. E mesmo assim eles ainda não reconheceram que era Cristo. Aí depois Jesus entra na casa com eles, que eles insistem para Jesus entrar, e Jesus parte o pão, e naquele momento eles reconhecem que era Jesus que estava com eles o tempo inteiro. Eu queria aproveitar essa mensagem, tantas coisas podem ser ditas daí, mas nós vamos ter a pregação de hoje ainda. Eu queria só dizer o seguinte: às vezes a gente perde tanto tempo com coisas do passado, com coisas do futuro também, tentando tomar o controle da situação, e a gente não vê que o Cristo ressuscitado está entre nós, está do nosso lado. A gente tenta ter o controle da situação, se preocupar com tudo, briga por conta de política. Essas eleições foram um sinal disso, quanto a gente perdeu tempo falando sobre esse assunto. E o Cristo ressuscitado está aqui, está entre nós, está conosco. E sabe o que é que eu acho mais bonito nesse texto? É que eles reconheceram o Cristo quando partiu o pão. Eu queria dizer o seguinte para vocês: o Evangelho é sobre partir o pão. O Evangelho é sobre cuidar das pessoas, é sobre dar alimento a quem não tem, é sobre dar amor a quem não tem, é sobre cuidar de quem está precisando de cuidado. E eles reconheceram ali o Evangelho quando Cristo partiu o pão. Que nós possamos entender que isso é o Evangelho, é cuidar um dos outros, é não deixar ninguém sem suas necessidades básicas supridas. Não só necessidades de comida, mas necessidades emocionais também. Precisamos cuidar daqueles feridos aqui na igreja. Evangelho é sobre coinonia, Evangelho é sobre comunhão. E a gente reconhece quando o pão é partido, que Cristo ressuscitado está entre nós. Amém? Oremos. Senhor Jesus, aqui estamos, com o coração quebrantado diante de Ti, porque o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, e sem Ti não podemos, não somos nada, mas cremos num Cristo ressuscitado, um Cristo que viveu ontem, hoje e viverá para sempre, um Cristo que faz milagre, um Cristo que é e há de ser, um Cristo que toma conta dos nossos destinos, um Deus todo-poderoso, o Deus criador do céu e da terra. E recebemos, Senhor, porque só em Ti e por Ti somos mais que vencedores. Amém. Amém. Você pode ficar de pé. Vamos cantar essa canção ao Senhor. Sol se poria, noite será. Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és
cantamos no início, se o sol se pôr e a noite chegar. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz a tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. És o meu dono, minha paixão, minha canção, o meu louvor. Vamos louvar o Senhor dizendo aleluia. Se o mar me submergir, a tua mão me traz a tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. O Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção, e o meu louvor, aleluia. Vamos cantar tributo a Yahuwah. Cantar essa canção, todos conhecem, eu acho, né? Vamos alegrar aqui juntos. Vamos juntos, eu sou grato por tudo que tenho. O tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna.
a prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, famílias, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Vamos dizer Ieoa, vamos juntos. Jesus, louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre nossa canção. Juntos, Ieoa! Pode sentar. Nós vamos cantar ainda mais uma canção. Tem a ver com a reflexão que a gente fez na introdução de hoje, que fala sobre o momento em que os discípulos caminhavam tristes pelo caminho e Jesus os encontra, e ao partir o pão, os olhos dos discípulos se abriram. Vamos cantar. Foi lá. Tem uma bateria, eu acho. Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Abraçando. Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso,
observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és, Jesus. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Ele entrou em casa, ele está na mesa, nos observa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és, Cristo entre nós, ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Amém. Eu queria, antes de chamar o pregador da noite, eu queria que a gente cantasse o refrão sem instrumentos para eu ouvir vocês. Esse refrão. Isso aqui está falando que o Cristo está entre nós, o Cristo ressuscitado. Os nossos olhos precisam ver isso, para a gente deixar de se apegar a coisas que não fazem sentido para nossas vidas. Vamos viver o Evangelho de Cristo, o Evangelho do parto do pão, da comunhão. Amém? E ao partir o pão, vamos cantar juntos? Os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Que a gente possa viver esse amor do Evangelho. Amém? Chamar o pastor Alberto. Boa noite, gente. Privilégio estar aqui hoje com vocês. Hoje Lucas vai me ajudar. Obrigado, Lucas. Joia. Privilégio estar aqui mais uma vez, com muita alegria. As crianças podem ir para o departamento infantil. Espero que meu filho, que está dormindo, também acorde para ir. Porque ele falou o dia inteiro que ia para a salinha da igreja Koinonia. Acho que ele não vai acordar. Vamos lá, Vitor. Vamos para a salinha. Joia. Deixa as crianças saírem aí.
Amém? Então vamos começar, né? Para quem não me conhece, meu nome é Alberto, eu moro em Recife, sou membro de uma igreja chamada Igreja Rio, sou membro dessa igreja desde a sua fundação, também trabalho numa missão internacional chamada Tirfan e apoio igrejas em vários lugares, em especial no sertão nordestino. Para mim é um privilégio poder estar aqui mais uma vez. Essa igreja, eu não sou um visitante aqui, eu sou membro da família que vem de vez em quando à casa e é muito bom rever algumas pessoas queridas, ver pessoas que eu conheço e pessoas que eu tenho um certo carinho e afeto. Queria publicamente agradecer ao pastor Roger pelo convite que ele me fez. Ele falou que hoje não iria estar aqui e queria começar convidando para que a gente continue convidando Jesus para estar conosco. As canções já nos introduziram a essa atmosfera, mas convidando Cristo para estar não só nessa casa, mas nessa casa. E eu queria começar orando e queria orar por 3 coisas específicas. Queria orar pelo momento de partilha da palavra, mas queria orar também pelo pastor Rocha, que em breve vai para uma nova fase da sua vida. Queria orar por David e Sara, que está numa peregrinação, literalmente. Que Deus os conduza. Meu pai compartilhou a peregrinação deles. E não é fácil o que eles vão fazer. E eu espero que Deus os ajude nesse percurso todo. E orar por vocês, orar por mim, para que Deus nos ajude nesse tempo de partilhar da palavra de hoje. Tá bom? Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Tu que és o pão da vida, Senhor. Que hoje nós possamos compartilhar a Tua palavra e que os nossos olhos possam se abrir mais uma vez, Senhor. Eu, em especial, oro pelo pastor Roger, pela sua esposa e por esse novo momento que ele está iniciando, Senhor. Eu oro para que Tu continue cuidando da vida deles e que Tu possa suprir, Senhor, eles de cada necessidade, Senhor. Também oro por David e Sara, pela peregrinação que eles estão precisando fazer, Senhor, para chegar aqui no dia desejado. Eu oro para que o Senhor possa abrir as portas necessárias, os proteger em cada trajeto, em cada viagem, em cada percurso. E também te convido mais uma vez, Senhor, para estar conosco. Que a Tua palavra seja lida e compartilhada. Que essa palavra seja lida com responsabilidade e que as palavras proferidas possam encontrar morada, Senhor, no nosso coração. Que o Teu Santo Espírito possa ser muito bem-vindo em nosso meio e possa nos ajudar traduzindo e entendendo essa palavra que é Tua, Senhor. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Me ajuda e que eu possa ser um menino de recado Teu, Senhor. É isso que eu te peço. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Feliz demais. Estou muito feliz, muito mesmo de estar aqui. E queria compartilhar um texto muito conhecido por todos nós. Não tem nada de novo, mas a forma que a gente possa ler possa trazer novidade de vida para a gente. Hoje eu falei que eu, orando, disse assim, Senhor, eu não tenho uma mensagem de 3 pontos, como geralmente a gente aprende no seminário teológico. Mas hoje eu quero contar uma história e nessa história a gente possa ser abençoado. Jesus contava muitas histórias e essas histórias têm um nome chamado parábolas. E é interessante porque a parábola, ela tem uma característica. Ela também pode ser traduzida como metáforas. E as metáforas, elas são usadas para aquecer o nosso coração, nos transportar para um lugar e fazer com que a gente vivencie muito mais do que a gente entenda de forma cognitiva. Mas que a gente possa literalmente sentir o que aquelas pessoas sentiram e viver o que aquelas pessoas viveram nos dias de hoje que nós estamos vivendo. Então, eu gosto das metáforas e eu gosto das parábolas e gosto como Jesus ensinava essas suas parábolas e esses seus ensinos tão preciosos. Para você ter ideia, no Novo Testamento temos mais de 40 parábolas que foram colocadas na Bíblia. Eu creio que teve muito mais outras parábolas que não entrou nesse livro, mas que Jesus compartilhou de forma muito especial. Tem um teólogo chamado David Hansen que ele fala que a parábola é uma metáfora prolongada. E eu gosto disso. As metáforas me tiram do meu lugar racional e me levam para um lugar especial. Como se eu estivesse pisando naquele solo, é como se eu estivesse vivendo aquela ali. E eu começo a me identificar com os personagens. Eu começo a me identificar com cada pessoa que Jesus narrava. Então eu queria hoje convidar você para se colocar nessa história. Que personagem você se identifica hoje?
Como seria para você ouvir essa história que Jesus estaria te falando, essa verdade bíblica em forma de história, esse princípio bíblico em forma de parábola, como seria para você? Você tem ideia, uma das estudiosas das metáforas falam que elas têm o poder de aquecer o nosso coração para que o ouvinte deixe de ter uma resistência inicial e pare de entender de forma lógica e comece a entender de forma especial. Então, metáforas e parábolas são histórias terrenas com sentidos celestes. Parábolas são histórias terrenas, mas com sentido celeste. Então, é nesse espírito que eu convido vocês a ler essa história tão conhecida de todos nós, que está lá em Lucas 15. E eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 15. A leitura vai ser longa, mas sem sombra de dúvidas, a leitura vai ser melhor do que a minha mensagem. Então vamos ler esse texto com calma e a gente vai refletir nessas parábolas que Jesus compartilhou com os seus discípulos. Deixa eu ver se está funcionando aqui. Ok, vamos ler o texto e a gente vai ler essas 3 parábolas em uma única história. Não sei se você prestou atenção nisso, que são 3 parábolas, mas uma única história. Espero que você consiga entender hoje o que esse texto quer dizer. Então, vamos ler junto? Vamos ler junto. Lucas 15, e o texto começa assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola: qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida, até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne os seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Ou, verso 8, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Verso 11, Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vargens de alfarrobeira, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. E lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e agora voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe: o que está acontecendo?
Este lhe respondeu: seu irmão voltou. O seu pai matou um novilho gordo, porque recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele, disse o pai. Meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta do seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Amém? Interessante. Vocês já tinham percebido que são 3 parábolas para contar uma mesma história? Espero que a gente possa entender um pouquinho mais esse texto de hoje. Eu trouxe 3 imagens que me impactaram, em especial essa do filho perdido. Na verdade, isso é a última pintura de um pintor holandês chamado Rembrandt. E foi a última pintura de Rembrandt. E tem um teólogo católico chamado Henry Nouwen, que ele escreveu um livro ao se deparar com essa imagem. Isso, ele foi profundamente impactado e ele passou anos meditando nessa parábola e olhando para essa imagem. Então, temos uma ovelha perdida, a moeda perdida e o filho perdido. Eu queria trazer para vocês a primeira coisa que me chama a atenção nessas 3 histórias é para que público Jesus estava falando. Para quem Jesus falava essas 3 histórias tão importantes. Por que ele precisou falar 3 histórias para falar sobre a mesma coisa? É importante a gente ver quem era o público dessas 3 parábolas. O verso 1 deixa claro para a gente isso. O primeiro público aqui são os publicanos e pecadores. Pessoas como eu e como você, em pecado, mas que é encontrado por Cristo. Mas não era só essas pessoas. Também no texto a gente tinha os fariseus e os mestres da lei. Pessoas que se sentiam detentores da verdade, única verdade, e só o que eles falavam estavam corretos. Então, tínhamos pessoas que se sabiam que eram pecadoras e socialmente eram reconhecidas como tal, mas também tínhamos pessoas da alta, da alta sociedade religiosa, pessoas que falavam para muitas pessoas, mestres da lei, e essas pessoas. Então, Jesus está falando para esses 2 públicos. Aqueles que são pecadores e se reconhecem como tal, aqueles que vivem uma vida socialmente não muito, aceitável, mas ele também fala para mestres da lei e fariseus que os criticavam. E essas pessoas falam assim: este homem recebe pecadores com eles? Sim, se esse homem nos recebe, quanto mais essas pessoas daquela época. Então, é importante para que a gente entenda, saber que eram 2 públicos-alvo aí. Os mestres da lei e os pecadores e os publicanos. As pessoas que... Mateus era um publicano. Para você saber quem era publicano, Mateus era um publicano. Um homem cobrador de impostos, uma profissão deplorável e não reconhecida publicamente. Você quer entender um pouquinho mais, assiste The Chosen. É uma das melhores séries que eu recomendaria para qualquer pessoa assistir acerca de Jesus. Outra informação que eu acho muito interessante é que motivação Jesus tem para proferir esse discurso. Qual era a motivação de Cristo para falar sobre isso? Porque não precisava estar falando para essas pessoas. Mas o que motivou, na minha opinião, foi que os fariseus e mestres da lei os criticavam. Criticava Jesus porque ele não apenas falava, mas ele recebia pecadores e ia para a casa de pecadores falar e jantar com eles, tomar refeição junto com essas pessoas, para que eles pudessem encontrar salvação diante disso aí. Então, Jesus falava para esses 2 públicos, então essa história comunica para esses 2 públicos de pessoas diante disso aí. E o texto vem falando aqui que Jesus contou essa parábola, e é a primeira parábola que Jesus conta, a gente já leu. Eu não queria compartilhar de novo, ler mais uma vez, mas eu queria tirar alguns pontos dessa primeira parábola, que é a parábola da ovelha perdida. É a parábola da ovelha perdida. E é interessante porque Eugene Peterson, na sua paráfrase da Bíblia chamada A Mensagem, ele traduz o verso 6 exatamente assim: podem estar certos de uma coisa, a
há mais alegria no céu pela vida resgatada de um pecador do que por 99 pessoas boas que não precisam de resgate. Aqueles que se reconhecem bom demais não precisam de resgate, mas aqueles que se reconhecem pecadores, esses sim, precisam ser encontrados e resgatados por Deus todos os dias. Quando a gente esquece da graça do encontro de Deus à nossa vida, a gente começa a perder a graça dessa maravilha de ser encontrado por Ele. O título da mensagem é a alegria do encontro, porque Jesus nos encontrou. Jesus nos encontrou no nosso lugar, talvez na nossa escuridão, talvez na nossa solidão, talvez no nosso desespero, talvez na nossa alegria. Jesus nos encontra também na nossa alegria, para nos afirmar que Ele é a nossa maior alegria. E Ele é a nossa melhor e maior salvação. Então, Jesus mostra para os fariseus murmuradores que aquele que é escolhido desde a fundação do mundo, que é pecador, é propriedade de Deus, para que Ele foi escolhido para nos salvar na cruz do Calvário. E eu acho interessante porque as 3 parábolas falam: alegrem-se, alegrem-se, alegrem-se. Alegrem-se vai estar nas 3 parábolas. Alegrem-se. Alegrem-se, pois você só está aqui porque Deus incansavelmente te buscou, te encontrou. Alegrem-se. Alegre-se no seu encontro com Deus, porque Ele te colocou nos ombros e te trouxe para casa de Deus e para a casa do Pai. Talvez Ele te colocou numa família da fé. Ontem eu estava falando para alguns casais e famílias, e teologicamente falando, uma das coisas mais lindas é que Deus não só institui ou Ele valoriza a família, mas na família da fé somos reconhecidos como todos somos irmãos, filhos de um mesmo Pai. E a família no grego era reconhecido como casa. Então, é bom estar na casa de Deus. É bom ser parte da família dele. É bom ser encontrado por Ele na nossa história. É bom ter a nossa história redimida. É bom ter a nossa história salva. É bom ter a nossa vida limpa e salva por Cristo Jesus. Então, eu queria lembrar hoje para que você se alegre, porque Jesus encontrou você. Que você não esqueça da alegria dessa salvação. Que você nunca esqueça do quão bom é ser encontrado por Jesus. E sabe o que é mais bonito? Jesus nos encontra em muitas etapas da nossa história. Jesus nos encontra em muitas etapas da nossa história. Tem a alegria do nosso primeiro encontro, mas tem a alegria dos muitos encontros. Meu desejo e minha oração é para que não só essa noite, mas que a partir daqui você passe a sentir esse encontro de Deus durante a sua história, durante a sua vida e durante a sua caminhada. Eu costumo dizer que Deus invade o nosso Cronos com o seu Kairos, para que nós tenhamos lampejos do Aion, que é o tempo eterno. Então Deus invade esse Cronos que nos consome para nos dar um momento de Kairos, para que a gente tenha alguns lampejos da eternidade. Então, meu desejo é que você seja encontrado por Deus talvez nessa noite. Talvez essa noite você não tenha chego aqui com tanta alegria no coração, mas eu queria lembrar para que você volte a se alegrar, porque Jesus te encontrou. Como você estava, no lugar que você estava, na família que você estava, e te restaurou, te conduziu a um lugar seguro e te deu uma família na fé. Uma coisa muito interessante sobre essa parábola é porque as ovelhas são animais indefesos, especialmente quando eles estão longe do seu grupo. E muitas vezes a gente se sente essa pessoa perdida e indefesa na nossa história. Perdida e indefesa. Então, Jesus, quando fala nessa metáfora de uma ovelha perdida, e é interessante porque na época de Jesus, ser um pastor era uma profissão não muito bem vista pelas pessoas. Porque falavam que todo pastor que trabalhava à noite, geralmente alguns roubavam as ovelhas de outros pastos. Então, segundo Joaquim Jeremias, um historiador, ser pastor não era uma profissão muito legal, não. Mas ele usa exatamente esse exemplo para dizer assim: eu deixo as 99 para buscar aquela que estava perdida, indefesa e talvez desesperada. Não sei a sua situação existencial e emocional, mas eu quero dizer que Jesus não mede esforços para deixar todo um rebanho e encontrar você no lugar que você está e da forma que você está. Jesus é capaz de encontrar exatamente aquela pessoa que você gostaria que estivesse aqui
ir lá resgatar ela, colocar ela nos ombros e trazer ela para esse lugar de encontro com Deus Pai maravilhoso e poderoso. Então, que você esqueça que nos momentos que você mais se sentem perdido e indefeso, é nesse lugar que a gente deve orar para que Jesus nos encontre, para que Ele nos coloque nos ombros, para que Ele nos leve para um lugar seguro e nos coloque de volta à comunidade. É interessante porque Ele nos tira de um lugar de solidão e bota num lugar de comunhão. Costumo dizer que um dos meus maiores testemunhos é que Deus me deu amigos. Deus me deu amigos. E isso para mim é um privilégio, porque aquele que era sozinho encontrou comunidade. Aquele que era sozinho encontrou comunhão com os irmãos. Então, que você entenda que solidão não é um lugar que Deus nos quer. Solitude é uma coisa, é um desejo de estar sozinho. Solidão não. Solidão, você pode estar no meio de uma multidão e mesmo assim não ter intimidade com ninguém. Então, que você possa se encontrar nesse lugar, não sei como uma ovelha, mas talvez perdido e indefeso, mas que você possa ser encontrado mais uma vez por Cristo Jesus. Alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu acho que eu... Ok. A outra parábola é da moeda perdida. A outra parábola é da moeda perdida. Eu não sei se você prestou atenção, mas o que liga uma história e outra é um simples ou. É isso que conecta as duas histórias. Ou, qual é a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende a sua candeia? Jesus continuou o discurso que ele estava falando. Talvez se a ovelha não comunicasse, possivelmente não comunicava com os mestres da lei e com os fariseus. Aí Jesus mudou a metáfora para dizer assim, tá bom, se vocês não entendem nisso, deixa eu usar outra coisa aqui que talvez para você tenha muito mais valor e você possa entender. Então ele usa, ou qual é a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas não acende uma candeia, varre a casa e procurando atentamente até encontrá-la. E quando a encontrar, reúne as suas amigas e vizinhas e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei a moeda perdida. Eu digo que da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Muitas vezes a gente sofre de desvalor. É um sentimento muito ruim. A gente não sabe o valor que temos. Eu não estou falando de valor monetário. Estou falando do nosso valor como filhos e filhas de Deus. Esse valor da nossa identidade de filhos de Deus. Então talvez Jesus queria falar um pouco mais desse valor que nós temos. Mas o que eu acho mais interessante é o esforço que Deus faz para nos encontrar. O esforço que Deus faz para nos encontrar, talvez nos lugares mais difíceis. E ele dá outro exemplo desse trabalho, desse esforço de encontrar aquele filho e filha amado. Ele agora, dessa vez, não deixa as 99, mas ele tem um esforço de varrer a casa, de acender uma candeia, de procurar atentamente. Essa pintura traz uma mulher debaixo de um móvel tentando encontrar aquela moeda que tinha tanto valor para ela. O que mais falou comigo é que Jesus acende a luz para nos buscar na escuridão do nosso pecado. Jesus acendeu a luz para me encontrar na escuridão do meu pecado. E a luz de Cristo iluminou tudo que estava perto de mim, iluminou a minha vida, a minha história, a minha família, os meus filhos, e ainda hoje tem iluminado. Jesus acende a luz na escuridão da nossa perdição. Jesus acende a luz no lugar escuro da nossa alma e diz assim, filho, eu estou contigo. Filha, eu estou contigo. Jesus acende essa luz todos os tempos. Às vezes eu digo que a experiência de aconselhar famílias e casais e pessoas é exatamente acender a luz num quarto escuro para que ele possa ver tudo que está à sua volta. Mas Jesus acende a luz da nossa história, a luz da nossa escuridão para mostrar essa luz que é Ele. E é interessante porque João fala que Ele é a luz do mundo. Ele é a luz do mundo. Jesus não quer que nós estejamos em trevas, mas em luz. E Ele faz questão de acender a luz para que a gente possa sair desse lugar de escuridão. Ele varre os entulhos dos quais nós estávamos nos escondendo. Não sei qual o entulho que você está se escondendo. Mas Jesus varreu os entulhos do qual eu me escondia para que Ele não me encontrasse. Em especial quando eu me sentia com desvalor, quando eu me sentia em pecado, quando eu me sentia assim, Deus, tá bom, desiste de mim. Mas Ele faz questão de varrer esses entulhos
para mais uma vez me encontrar nesse lugar perdido, desvalorizado, talvez com medo e sem saber para onde eu iria, porque eu não estava mais nesse lugar de comunhão, de comunidade. O que é mais lindo nessa segunda parábola é que a alegria não é mais só dos vizinhos. Talvez você ainda não tenha se alegrado pela sua salvação, mas eu queria dizer a você que nessa parábola ele deixa claro que não apenas os vizinhos, mas os anjos se alegraram pela sua salvação. Os anjos se alegraram porque você se arrependeu um dia. E os anjos continuam se alegrando quando nós nos arrependemos daqueles nossos pecados de estimação. Deus nos continua se alegrando quando nós continuamos nos convertendo. É um processo de santificação que eu gosto de dizer, meu processo de conversão. Cada vez mais eu vou me convertendo e vou entregando mais uma área da minha vida para Deus. E a luz de Jesus vai encontrando mais um lugar que estava escuro, mais um lugar que eu não deixava ninguém tocar, mais um lugar que eu tinha vergonha de ser olhado, de ser visto e de ser encontrado. Mas Jesus insistentemente varre o entulho, acende a luz, me encontra, me coloca nos ombros e me leva para a comunidade. Jesus varre o entulho, acende a luz, me bota no ombro e me leva para a comunidade. Então eu queria lembrar para que você se alegre, porque Jesus te encontrou no entulho. Jesus te encontrou em um lugar escuro, talvez não de pecado, mas talvez de perdição existencial. Perdição existencial, não sei para onde eu vou, eu não sei para que eu estou aqui, eu não sei para onde eu vou, eu não sei qual é a minha missão, eu não sei qual é a minha vocação. E Deus te encontra nesse lugar. Deus te dá uma identidade de filho, Deus te dá uma vocação, Deus te chama de filho, Deus te dá uma comunidade e Deus te chama para colaborar com Ele no projeto de redenção do mundo. Se não tem alegria nisso, meu amigo, minha amiga, eu não sei que alegria maior a gente tem nesse lugar de ser encontrado por Cristo e de ser encontrado nesse lugar de Cristo Jesus. Então, passando por essas duas histórias e essas duas parábolas, essas metáforas estendidas onde Jesus fala e Jesus continua, a gente chega na parábola tão conhecida, que é a parábola do filho perdido. A parábola do filho perdido. E nessa parábola tem muitas coisas das quais me chamam a atenção e por muitas vezes eu só me vi como esse filho perdido que voltou para a casa do pai. Mas eu queria talvez ampliar um pouquinho mais essa perspectiva com vocês e trazer alguns pontos que nem sempre fica muito claro. Mas não sei se você sabe o significado da palavra pródigo, mas é esbanjador. Esbanjador. Pródigo não quer dizer perdido. Pródigo é esbanjador, aquele que tem com abundância, aquele que dá com muita abundância as coisas. Então, nessa parábola também houve uma perda. Houve uma perda significativa. Na primeira parábola, a ovelha se perdeu. Na segunda parábola, a moeda de muito valor se perdeu. Mas nessa parábola, quem se perdeu foi o filho. Quem se perdeu foi o filho. Eu não sei qual é o estado, qual é o momento, qual é o lugar que você está, mas eu queria dizer para você que não é difícil a gente se perder na nossa caminhada. Não é difícil a gente se perder, inclusive, na casa do pai. A gente vai falar sobre 2 filhos e um pai, e não apenas um filho que se perde e outro que fica em casa. A história não é do filho pródigo, mas é dos filhos e o pai. Então, o filho e o pai. Uma coisa que eu vejo muito interessante é porque o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante, para um lugar muito longe. E lá ele desperdiçou tudo que ele tinha, tudo que Deus proporcionou para ele, tudo que o pai deu para ele, ele desperdiçou. E uma coisa muito legal, muito interessante, é porque eu gosto de pensar que o que fez ele cair em si foi porque ele teve fome. Ele teve fome. Eu acho que não foi porque ele caiu em si do nada, mas porque ele viu que além de perder tudo, ele tinha necessidade. Eu não sei qual a fome que você tem, eu tenho muitas fomes na minha vida, não é fome de comida, mas é uma fome de atenção, de afeto, de reconhecimento, de propósito, de família. Tudo isso é um apetite que nós temos. Primeiro, de sermos inseridos. Primeiro, de sermos reconhecidos como filhos e filhas. Mas não apenas disso, mas de continuar a sermos encontrados por esse Deus que nos ama, que nos acolhe, que nos perdoa, que nos ama, que nos dá uma família, que nos dá filhos e filhas, que nos leva para lugares distantes, mas que está conosco naquele lugar. Então, nós temos fomes.
Qual é a fome que você tem hoje? Qual é o apetite que está no seu coração? O que é que tem te feito voltar para Jesus? Qual é o lugar que você tem colocado assim, poxa, eu queria tanto isso, eu queria tanto aquilo. Então, ele teve fome e aí ele caiu em si. Ontem eu estava falando com uma mãe de 2 filhos que estava muito angustiada porque seus filhos estão literalmente perdidos. E eu falei para ela, é interessante, né? Porque parece-me a parábola do filho pródigo do século 21. A minha oração é para que seus filhos caiam em si. Assim como esse homem, naquele momento, foi encontrado e foi lembrado da casa do pai e caiu em si e voltou. Mas esse trajeto de volta, para mim, não foi nada fácil. Esse trajeto de volta é um momento de reflexão, de autoanálise, de eu não tenho nada, eu estou voltando para esse lugar, talvez eu não seja mais aceito, talvez eu não seja colocado mais no hall de filhos, talvez eu fique sendo apenas um dos empregados ou uma das empregadas. A gente sempre acha que Deus vai nos colocar no banco de reserva da fé e a gente não consegue mais voltar para o corpo de Cristo porque nós vivenciamos situações traumáticas. Nós vivenciamos situações traumáticas durante a nossa vida. E são inúmeras, são inúmeras, são inúmeras. São perdas, são dores, são doenças, são dificuldades e são quedas em pecado. E a gente nunca acha que Deus vai nos encontrar e vai nos colocar como filho de novo. Mas esse jovem, esse filho, teve fome. E o texto fala assim, estando ainda longe, o seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. Consegue ter ideia dessa cena? Um homem velho, com um certo, socialmente um porte de vida maior. Eu gosto de imaginar que era um homem que andava com dificuldade. Mas aquele homem vendo o seu filho se aproximar com uma certa distância, talvez com um ar de pouca roupa e sem sandálias, sujo. Mas aquele homem velho, cheio de compaixão, correu e abraçou o seu filho. Eu não sei se você já teve a experiência de ser abraçado pela graça de Deus. Mas só consegue sentir esse abraço quem realmente se sentiu sujo na sua vida. Quem realmente se sentiu perdido. Quem na sua caminhada cansou. Quem já se sentiu envergonhado, culpado, pecador, um réu confesso. Esse abraço só tem valor para essas pessoas. Para aqueles que sabem que são pecadores e que foram alcançados pela graça de Deus. Esse abraço não tem valor para quem sabe que está tudo bem. Está tudo bem, tudo me vai bem. Esse abraço da graça só tem valor quando a gente sabe que somos pecadores alcançados por esse amor que alcança tantas pessoas. Na minha vida eu já senti esse abraço de Deus. Na minha vida eu já senti esse abraço de Deus através de outras pessoas. Aqueles que tinham tudo para me culpar, resolveram me abraçar. Aqueles que tinham tudo para me condenar, resolveram me perdoar. Aqueles que tinham tudo para me rejeitar, resolveram me amar. Aqueles que tinham tudo para não me incluir na comunidade, resolveram me abraçar como filho amado. Então, que você possa se alegrar essa noite, porque tem abraço para você também. Tem abraço de graça para a sua vida. Tem abraço de amor para a sua história. Tem abraço que nos encontra. E ele traz itens desse filho que foi restaurado para ele, muito interessante. Ele traz sobre roupas limpas. Deus nos limpa na sujeira do nosso pecado. Ele arranca de nós aquilo que me faz lembrar do que eu fiz, do que eu passei, me dá roupas novas. Talvez você não sofra com o que você fez, mas você sofra pelas lembranças do que você passou. Hoje é dia de Deus te dar roupas novas. Hoje é dia de Deus te dar roupas limpas, para que você se sinta incluído no grupo dos amados, no grupo dos aceitos, no grupo dos escolhidos, no grupo dos amados, no grupo dos filhos e filhas de Deus. E é interessante porque ele dá um anel ao filho. E eu não sei se você tem ideia disso, mas um filho nunca deixa de ser filho. Ele perde a intimidade com o pai. O filho que foi, nunca deixou de ser filho.
O que ele perdeu foi a intimidade com o pai. E o pai faz questão de dizer assim, olha, deixa eu te dar isso aqui, porque isso aqui vai falar para os outros que você é meu filho. Porque eu já sei quem você é. Hoje é dia de receber esse anel de novo e dizer assim, olha, deixa eu te lembrar que naquele dia que eu te alcancei, eu estou te lembrando hoje que você continua sendo meu filho. Você continua sendo minha filha. Você continua sendo esse filho e filha amada de Deus, independente do que você passou ou para onde você foi. E ele nos dá uns calçados nos pés. Eu não sei aqui quem já teve a experiência de sentir um cansaço emocional e existencial. Eu tenho acompanhado alguns líderes e pastores que têm sofrido com burnout. E o sentimento é de esgotamento. Apagou a chama. Eu não sei. Tem um pastor e teólogo que ele fala assim, é um carro querendo andar com um tanque vazio. É um carro querendo andar com um tanque vazio. A gente dá o arranque, mas não anda. A gente dá o arranque, mas não anda. Então, Deus troca as nossas sandálias. Meu desejo é que Deus te dê sandálias novas. Que você comece a andar por lugares que você nunca andou. Que você encontre lugares dos quais você nunca foi. E que você se permita ser renovado na sua alma para que você continue a sua caminhada com Deus e ao lado dele. Que Deus te dê sandálias novas hoje. Que Deus te dê sandálias novas, que você conheça muito mais outros lugares com esse sentimento de alcançado, de filho, de limpo, mas de renovado na sua caminhada. Muitas vezes eu preciso ter a minha sandália trocada porque eu estou cansado. Eu faço a pergunta se Deus é isso mesmo que eu tenho que fazer? É para esse lugar mesmo que eu tenho que continuar? Mas aí não acaba o negócio. Ele pega um novilho gordo e mata e faz uma ceia para aquelas pessoas. E Jesus é o único que pode saciar a fome da nossa alma. Ele é o único que pode saciar a fome da nossa alma. Tem uma frase muito clichê, mas muito verdade, que dentro do nosso coração e da nossa alma tem um buraco que é do tamanho de Deus. E muitas vezes a gente vai tateando na nossa vida até encontrar esse lugar que é preenchido em Deus. Ontem eu estava falando para casais e eu falei assim, olha, deixa eu te falar um negócio. Não é o outro que me completa. Eu sou completo em Deus e na minha completude em Deus eu me encontro com o outro. O problema é que quando a gente não encontra completude em Deus, a gente joga a responsabilidade da minha falta no outro. E a gente vai colocando um peso sobremaneira na vida do outro. Onde é aquele lugar de saciamento, de encontro, de plenitude, a gente só encontra em Deus. Eu gosto de usar a palavra plenitude, não abundância, porque para mim a melhor tradução é plenitude. Plenitude tem a ver com contentamento. Contentamento é o seguinte, eu não tenho tudo que eu quero, mas sou feliz com tudo que eu tenho. Contentamento, eu não tenho tudo que eu quero, mas sou muito grato a Deus por tudo que eu tenho. E aí eu me sinto pleno em Deus porque eu tenho tudo que me é suficiente. Tudo que me é suficiente. O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. De nada terei falta. Não é nada me faltará, não. É de nada terei falta, porque Ele é tudo que eu preciso. Ele é tudo que eu preciso. E na minha vida, de tudo que eu preciso, nele eu vou encontrar esse lugar, esse encontro, esse desejo saciado. Então, que você possa entender que esse novilho gordo talvez seja algo emocional, espiritual, e um desejo muito forte do seu coração. Jesus pode saciar o desejo da sua alma. Jesus pode saciar o desejo do seu coração. Jesus pode saciar o desejo da sua vida e de sua vocação como filho e filha de Deus. E é interessante porque só em Cristo a gente vai ter uma vida plena. Eu já procurei na minha vida profissional, eu sou bem jovem, mas já comecei trabalhando muito cedo e chegou uma hora da minha vida que eu não me sentia mais completo como profissional. E eu senti um vazio existencial. Disse assim, agora? Já alcancei o último cargo da minha área. Daqui só eu sendo gestor. Tenho algumas certificações internacionais. Constitui família. E agora? E agora o que é que eu faço? E eu entrei numa crise existencial e casou de eu estar lendo o livro do Eclesiastes. Eu não recomendo esse casamento. Crise existencial e o livro de Eclesiastes. Porque é uma bomba atômica e você começa a ver que tudo é vaidade na sua vida e que você está correndo atrás do vento. Mas ele casou de fazer as duas coisas. A minha crise existencial e o livro do Eclesiastes. E eu comecei a ter uma briga e um embate com Deus. Assim, o que é que eu estou fazendo da minha vida? O que é que eu estou fazendo? É muito pouco ter uma vida de sucesso. É muito pouco. É muito pouco ter muitos bens.
É muito pouco. É muito pouco ter uma vida financeira estável. É muito pouco. E eu comecei a entrar em um outro processo muito profundo, que eu também não recomendo para ninguém, mas para mim foi abençoador. Onde eu precisei passar 1 ano com Deus para discernir o que é que Ele queria comigo. E aí está eu aqui hoje. E a pergunta, como é que tu chegou aqui? Olha, vou dizer igual o Rubem Alves disse, foi dando tudo errado que deu certo. Meu sonho era ser um grande profissional da área de tecnologia. Eu brinco dizendo que as minhas formações é em 3 T's. É tecnologia, teologia e terapia. Eu sou terapeuta familiar. Eu atendo famílias e casais. E como é que você chegou nesse lugar? Foi dando tudo errado que deu certo. Dando tudo errado que deu certo. Porque eu me permiti ser encontrado, mas ser conduzido por Deus nessa caminhada. Deus, o que é que tu queres fazer na minha vida? Senhor, aonde eu posso contribuir com a tua missão hoje? E aí foi dando tudo errado que deu maravilhosamente certo. E se você me perguntar o que é que será daqui a 3 anos, tem aquele negócio assim, onde é que você quer estar há 5 anos? Sabe qual é a minha resposta? Eu quero estar no centro da vontade de Deus. Eu quero estar no lugar de obediência que Ele me colocar. Onde é? Não sei. Planos e sonhos eu tenho muito todo o tempo. Mas aonde Ele vai me colocar, eu não sei. Eu não sei. Mas eu quero estar no lugar de obediência onde Deus quer que eu esteja. Que nem sempre é um lugar confortável. Porque eu preciso dizer para vocês que Deus nunca nos convida para lugares ideais. Ele sempre nos leva para lugares reais. Eu não sei para onde Deus está te chamando. Mas provavelmente não é um lugar ideal. Mas vai ser um lugar real, onde Deus vai agir através da sua vida. Nesse lugar você vai ser encontrado por Deus e encontrada por Deus. Esse é um lugar real, onde tem problemas, onde tem dificuldades. Deus não nos livra da fornalha. Deus nos livra na fornalha. É importante sentir o calorzinho do negócio, achar que eu vou morrer, achar que os leões vão me pegar na cova. E esse negócio é pedagógico para a gente. Meu Deus, eu podia aprender sem tanto sofrimento, mas às vezes o sofrimento é o megafone de Deus, é o lugar que eu sou tratado, é a pedagogia dele. Poderia ser mais fácil um pouquinho, mas às vezes é nesse lugar onde eu vou aprendendo. Uma vez quando eu fui casar, eu fiz uma loucura de fazer... Todo mundo faz chá de casa nova, chá de fralda, chá não sei o quê. Eu inventei com a minha esposa, ela comprou a ideia. Gente, olha, tem esposa que compra a ideia louca do marido, né? Aí eu fui fazer um chá de cofrinho. Tu já ouviu falar nisso na tua vida? Chá de cofrinho? Chá de cofrinho, gente. Que loucura. Chá de cofrinho. Aí a gente sai de Recife para um lugar que fazia barro e tal. Como é o nome do lugar, Marília? Tracunhaém. Aí lá vai a gente para Tracunhaém para ver os oleiros, né? Os oleiros fazendo aquele negócio lá. E foi uma viagem muito interessante. Mas eu percebi que tinha uma certa hora que o oleiro ficava... Ele mexe o pé e o negócio gira, assim. É igual máquina antiga de costura. Você vai batendo o pé, o negócio vai costurando, costurando, costurando. Ele vai balançando o pé e o negócio vai girando, girando, girando. E tinha uma certa hora que ele dava uma tapa no barro. Eu disse assim, meu amigo, que tapa é essa? Ele disse assim, é pro modo e aprumar, meu filho. É pro modo e aprumar. Então, às vezes, Jesus me dá uma tapa dessa, assim, é pro modo e aprumar, meu filho. É porque você está indo para um lugar errado. Eu vou dar uma tapinha pro modo e aprumar. Então, quando você sentir uma tapinha de Deus, você lembra assim, é pro modo e aprumar. Não é nada mais, é pro modo e aprumar. É para ficar bonito, é para ficar certo, é para ficar correto. Mas que você não sofra pelas tapinhas santas que Deus nos dá. Eu não acredito num Deus que nos coloca em sofrimento. Mas acredito num Deus que nos permite passar por algumas coisas, porque as minhas escolhas não foram certas. E nesse lugar Ele usa para que eu aprenda. Deus não deseja o nosso sofrimento, mas Ele é capaz de transformar sofrimento em testemunho. Deus é todo poderoso para transformar sofrimento em testemunho. Então, talvez se você esteja num lugar de sofrimento, Ele é todo poderoso para transformar um sofrimento em testemunho. Mas eu não creio num Deus raivoso que está lá no céu, descendo os seus raios e pesando a sua mão sobre mim, porque eu pequei, porque eu errei. Mas eu sofro pelas minhas escolhas erradas. É como se eu estivesse andando numa contramão. Você já andou numa contramão? Andar numa contramão, possivelmente você vai ser pego nesse lugar. Então, não anda na contramão que você vai se acidentar. E não vai ser um negócio muito, muito bonito e muito legal.
Mas a história não acabou. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. A história não acabou. Caim em si, a gente já falou sobre isso. Anel do dedo, caçado nos pés. Mas tem um outro filho. Esse foi o que não foi o que ficou. E esse aí estava tão perdido quanto aquele que foi embora. Sabe por que ele estava perdido? Porque ele estava perdido do pai, ele estava perdido do irmão, e ele estava perdido da comunidade de celebração. É muito fácil estar na casa do pai e mesmo assim estar perdido. Porque a gente vai sendo cauterizado pela experiência e a gente vai não mais sentindo as coisas boas. Você já percebeu que o filho disse assim, então seu pai, aí ele diz assim, então chamou um dos seus servos e perguntou, o que está acontecendo? Porque ele ouviu a música. E ele disse assim, e aquele servo disse, o seu irmão voltou e o seu pai matou um novilho gordo porque recebeu de volta são e salvo. Então o filho mais velho se encheu de ira e não quis entrar. Quantas vezes você se encheu de ira porque você viu aquele pecador sendo alcançado pela graça de Deus? Quantas vezes o seu coração se encheu de ira porque o rancor estava muito forte no seu coração? Quantas vezes você, como diz um escritor, tomou veneno esperando que a outra pessoa morresse? Às vezes é isso que a gente faz. Rancor é isso, é tomar veneno esperando que a outra pessoa morra. Mas, na verdade, eu estou alimentando isso no meu coração. Então, se o filho mais novo estava perdido do pai, o filho mais velho estava perdido 3 vezes. Ele se perdeu do pai porque ele morava naquele lugar. Ele poderia ter comunhão com o pai, mas ele se sentia como escravo. Percebe o texto que fala? Trabalhava como um escravo. E nunca me deste um só novilho gordo. Não é difícil a gente se sentir assim. Eu tive uma experiência de trabalhar em uma missão do qual eu trabalhava todos os domingos, visitando aproximadamente entre 2 e 5 igrejas. E pela primeira vez eu me senti um profissional eclesiástico e esqueci que eu era filho de Deus. E eu fui começando a ter um esvaziamento da minha experiência com Deus. Até que eu precisei ir para um lugar bem longe para entender alguma coisa que estava tão perto. Primeiro é entender que Deus não é meu patrão, Ele é meu pai e meu amigo. O verso que resume a minha vida, e eu quero que esteja isso na minha lápide, é João 15:15. Eu já não te chamo de servos, mas de amigos. Foi o texto que eu preguei na última vez que eu estava aqui. Eu já não te chamo de servos, mas de amigos. Jesus não quer fazer uma empreitada com você. Jesus quer ter uma relação com você. Às vezes eu chamo meu filho para lavar prato comigo. Já sabe que o prato não vai estar bem limpo, né? Mas eu não quero que o prato esteja bem limpo. Eu quero uma experiência de comunhão. Eu quero ensinar um princípio para ele. Eu quero mostrar para ele que é importante ajudar na casa. Eu quero mostrar para ele que é importante lavar aquilo que eu sujo. E nesse momento a gente tem comunhão. A gente dá risada. Eu boto sabão na cara dele, ele joga sabão em cima de mim. E a gente vai tendo uma comunhão bonita. E aí Deus faz exatamente assim comigo. Ele não deseja de mim um serviço prestado de extrema qualidade, porque Ele sabe que eu sou um errante, Ele sabe que eu sou pecador, mas Ele sabe que nesse processo eu vou aprender. Nesse processo eu sou tratado, eu sou confrontado e eu sou transformado. Então, é bonito ver que o pai insistiu com ele. O pai insistiu com o filho mais velho. E essa palavra no grego é uma palavra que a raiz dela é usada para o Espírito Santo. É o Espírito Santo, parakelai. Quase um paráclitos, que é o Espírito Santo. Mas é da mesma raiz. Então, o Pai insistir com ele, o Espírito Santo insiste conosco. O Espírito Santo insiste conosco para que a gente esteja junto do Pai. Para que ele possa vir junto, para que eu esteja junto dele. Para que eu possa me sentir ao lado do Espírito nesse lugar de encontro. Então, o meu desejo é para que o Espírito Santo insista com você, não só hoje, mas ao longo da sua caminhada. Que no momento que você esteja se sentindo mais afastado de Deus, você possa voltar para esse lugar de comunhão. Então, eu disse aqui, se o filho mais novo e o filho mais velho, acho que é a próxima parte aqui. O filho mais novo e o filho mais velho nunca deixaram de ser filhos. Eles só perderam a intimidade.
nunca deixaram de ser filho. Você nunca vai deixar de ser filho ou filho de Deus. Você vai perder o privilégio da intimidade com Ele. E a pergunta que eu queria dizer para vocês é: com que filho hoje vocês estão parecendo? O que foi ou o que ficou? Qual filho que você está sentindo hoje mais parecido? Será que você conseguiu se encontrar nessa história hoje? Qual filho que você acha que mais parece hoje? Quem é esse filho que você parece hoje? Minha segunda pergunta é: com qual filho devemos parecer? Eu queria dizer para você que nem é com o que vai embora, nem é com o que fica, mas é com o filho que conta a história. Eu preciso parecer com o filho que conta a história, porque ele é Jesus. Ele é Jesus. Eu não preciso parecer com o filho que vai embora, nem com o filho que fica irado, rancoroso, raivoso, sem intimidade. Eu preciso parecer com o filho que conta a história, porque ele é o único do qual eu preciso parecer. Jesus de Nazaré. É esse filho que a gente deve imitar, é esse filho que a gente deve ter como exemplo, é esse filho que a gente deve se parecer. E eu queria ir para o final, mas eu queria mostrar uma imagem, que é essa imagem do quadro de Rembrandt. Infelizmente não vai dar para a gente ver muito, mas esse quadro ele relata, ele consegue trazer o filho mais velho, é esse cara que está do cantinho ali, do canto direito e vermelho, mas ele consegue trazer esse pai amoroso, com o filho no seu peito, colocando a sua mão amorosa, e o filho está descalço, a roupa está rasgada, ele está sujo, mas Deus encontra ele. E é interessante porque na nossa vida a gente pode se parecer com o filho mais velho, com o filho mais novo, mas o nosso desejo, o desejo de Deus é para que a gente se pareça com esse pai que recebe o filho que foi e o filho que ficou, com o mesmo amor, com a mesma insistência. Deus vai trazer muitos filhos para essa casa. O desejo é para que você os acolha como esse pai. Eu já me pareço muitas vezes com o filho que vai, às vezes me pareço com o filho que fica, mas eu tenho orado para me parecer com esse pai que acolhe, esse pai que ama, esse pai que bota sandália, esse pai que bota anel no dedo, esse pai que limpa a sujeira, esse pai que acolhe, esse pai que ama, esse pai que corre para abraçar. Você já parou para pensar na cena de alguém vindo e você correr para encontrar com ele e dizer assim: não precisa falar o seu discurso. Não precisa falar o seu discurso. Está tudo bem. Está perdoado em nome de Jesus. Está perdoado em nome de Jesus. Então, não é o filho... Talvez o filho mais novo hoje. Talvez o filho mais velho hoje. Mas que a gente possa se parecer com esse pai amoroso que me abraça, que me acolhe, que me ama, que me encontra nesse lugar e que não desiste de mim. Deus nunca desiste da gente. A gente é que às vezes perde a intimidade com Ele, mas Ele nunca desiste da gente. Eu queria ir para o final lendo uma frase do Henry Nouwen. Ele tem um livro sobre esse quadro, A Volta do Filho Pródigo. Esse livro está esgotado. Tem em português de Portugal, O Regresso do Filho Pródigo. Dá para ler, pode comprar que dá para ler. Mas uma frase que me pegou essa tarde e eu não consegui sair dela é que assim: Jesus é o filho pródigo do pai pródigo que repartiu tudo que o pai entregou para que eu possa ser com ele e voltar com ele para a casa do pai. Jesus é o filho esbanjador de amor, do pai esbanjador de amor, que se repartiu, como a gente cantou, que repartiu o pão, é se repartir em favor da gente. Jesus se partiu em favor de mim e de você. E entregou para que a gente possa, ao lado dele, voltar para a casa do Pai. Deus quer que a gente volte para a casa do Pai, mas Ele não permite que a gente volte sozinho. Então, que a gente possa se encontrar nesse lugar. Não sei com qual filho você se parece hoje. Eu sei com qual eu me pareço. Mas eu sei com quem eu quero me parecer. Eu sei qual filho eu quero ser. Eu sei qual atitude eu quero ter. É desse pai amoroso e acolhedor. Queria convidar o pessoal do louvor para a gente encerrar orando. E não sei se vocês têm prática disso aqui, mas acho que seria um bom momento para a gente cantar e orar. Amém? E eu queria
Que a gente parasse um pouquinho e refletisse nessa palavra de hoje. Onde é que eu me encontro? Será que eu ainda tenho a alegria desse encontro? Será que eu ainda me sinto esse filho amado, essa filha amada? Onde foi que eu perdi a alegria desse encontro com Deus? Onde foi que eu perdi essa sensibilidade de ser alcançado por Deus? Quais as sandálias que precisam ser trocadas em mim? Qual o anel que precisa ser renovado? Qual a roupa que precisa ser trocada? Qual pecado precisa ser limpo? Que comunhão precisa ser restaurada? A ovelha é frágil, mas foi alcançada e voltou no ombro do pastor. A moeda de muito valor foi varrida e procurada, e a luz rompeu as trevas e encontrou a graça de Deus. Então, que a gente possa sentir esse filho amado que volta ou que fica, mas que quer ser igual a esse pai que acolhe de forma amorosa. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa noite. Eu quero te agradecer, eu quero te louvar, eu quero te engrandecer porque tu nos encontras, Senhor. Obrigado pelo dia que tu me encontrasse naquele estado tão difícil. Muito obrigado porque tu me encontrasse hoje de tarde mais uma vez. Obrigado, Senhor, porque eu senti novamente a alegria desse encontro. Obrigado, Senhor, porque tu muitas vezes renova a minha sandália cansada, Senhor. Obrigado, Senhor, porque tu nunca se cansa de limpar a sujeira do meu pecado, que insiste em voltar, Senhor. Obrigado, Deus, porque quando eu não me sinto sem valor, tu coloca o anel no meu dedo e me chama de filho. Muito obrigado, Senhor, porque tu me dá roupas novas e me faz entrar na tua casa de forma diferente, Senhor. Obrigado porque tu és o Deus que nos convida, assim como os discípulos de Emaús, para uma caminhada numa longa obediência na mesma direção que é Jesus de Nazaré. Senhor, nessa noite que a gente possa sair despedidos, mas encontrados. Que essa noite a gente possa voltar para casa com a alegria da nossa salvação renovada, Senhor. Senhor, que a gente possa sair daqui com o desejo de encontrar outros perdidos, mas que a gente tenha a mesma alegria de abraçar aquilo que ficou e o coração amargurou, Senhor. Que a gente não desista do que vai e não desista do que fica. Que a gente possa sentir a intimidade do filho que cheira o teu cabelo, Senhor. É isso que eu quero, Jesus. Renova a minha alegria do encontro e que eu possa estar ao teu lado nessa missão que é tua, nessa igreja que é tua, compartilhando com os irmãos que tu me desse. Muito obrigado por essa noite. Permanece conosco, Jesus. Permanece conosco. Em teu nome, amém. Vamos ficar de pé, vamos cantar essa canção. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Sonda-me, Senhor, e me conhece.
já ter uma vista com ela. Primeiramente, agradecer ao pastor pela palavra. Que o Senhor possa continuar usando a tua vida, pastor, para abençoar outras pessoas, outros casais, outras famílias. E essa semana o pastor esteve orando por eles, né? Pastor Davi e Sara chegam. Tanto tempo, tantos dias, e eles chegam sábado. Na verdade, eles chegam na quinta, né? Então, até o pastor Davi colocou no grupo. Quem quiser fazer aquela visita na quinta, que estiver com muita saudade, vá cedo, porque ele quer dormir cedo. Porque a viagem está bem comprida, eles estão bem cansados. Pode chegar, mas até às 8, ele já afirmou lá. E no sábado, a gente vai ter um reencontro aqui com eles. Então, todos estão convidados, né? Quem não conhece ainda e quer conhecer, já ouvi falar, às 7 da noite. E, claro, que koinonia, né? Tem que comer junto. E a gente pensou, para ser bem prático para todo mundo, cada família traz uma pizza. Não importa de onde. Tentem trazer quentinha para a gente comer na hora. Caso você seja sozinho, venha sozinho para a igreja, quer juntar com alguém, não tem problema, certo? Mas a ideia é essa, para que todo mundo possa comer. A igreja vai fornecer o refrigerante e a gente traz pizza e a gente celebra a chegada deles. Então, façam um esforcinho, vai ser muito bom e eu acho que eles vão ficar muito felizes de nos rever. E é isso. Vamos para a cantina, vamos conversar, aproveitar e muito obrigada. Bazar. E ali, quem não veio, as mães que frequentam aqui sempre e não vieram domingo passado, ainda tem cartõezinhos ali com o nome de vocês naquela mesa. Então procure, se tiver seu cartãozinho lá, pode levar. Certo? Vamos desfrutar. Boa semana.